Em nosso estudo de hoje, a lição 102 do livro Palavra da Vida Eterna, nas contas, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Palavra de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mensagem de hoje, trazida através desse versículo de Paulo e analisada por Emmanuel. Todos nós temos aquilo que a gente precisa para a nossa evolução no momento. É interessante a gente estar analisando isso, porque o ser humano ele nunca está satisfeito. E ele nunca está satisfeito nem com o corpo físico dele, em primeiro lugar. Ele acha que ele poderia ser mais magro, mais gordo, mais juvenil, mas enfim, está sempre colocando alguma dificuldade, né? Alguma coisa que não agrada. E também o tempo todo não fica satisfeito também com sua vida, com seu trabalho, com o que está acontecendo na família. Aí a gente ouve algumas mensagens, por exemplo, durante muito tempo eu ouvi essa mensagem achando que o autor fosse até o Chico Xavier mesmo. Depois vi algumas vezes as pessoas divulgar essa mensagem botando o Hamed como autor. Mas a mensagem vinha assim, né? Estamos na melhor família, na melhor cidade, no melhor corpo, nas melhores circunstâncias para o nosso progresso nesse momento. Então, a gente que acaba tendo assim, uma boa dose de ingratidão cada vez que a gente reclama, e isso é claro, isso não significa que eu devo ficar acomodado dentro daquilo que eu não acho que seja o ideal, não significa isso. Então já que eu tenho o melhor, então eu vou aproveitar. Não, eu quero mudar, que eu continue, né, lutando, buscando aquilo que eu acho que seja o ideal. A questão toda são as reclamações. As reclamações é que atrapalham a gente, que tiram um tempo, que os espíritos falam para a gente. Quando a gente tem consciência exata de todo o trabalho que tem para fazer, a gente não tem tempo mais para reclamações, né? Então eles vêm dizendo aqui para a gente, entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, tudo que está acontecendo para a gente está acontecendo nas contas da lei. O que significa isso, nas contas da lei? Tem um livro na doutrina espírita, que foi escrito por André Luiz, através do Chico Xavier. Foi o terceiro livro escrito por ele. Ele escreveu primeiro o Nosso Lar, que é super conhecido, depois Os Mensageiros, que falam dos médios decaídos, dos médios falidos, e depois ele fala dos missionários da luz. Esse livro, Missionário da Luz, ele trata de diversos temas, mas tem um tema específico que chama muito a atenção, que ele relata para a gente que quando está no plano espiritual, ele encontra, lá no nosso lar, no Ministério da Reencarnação, ele encontra lá no nosso lar um lugar em que as pessoas estão andando com pastas na mão, como se fossem esses executivos nossos, andando para lá, e ele se deu conta de que aquelas pastas, na verdade, significavam vidas de algumas pessoas, que estavam sendo programadas, né, dentro de alguns detalhes, para quando ela viesse para cá, ela ser submetida à melhor prova possível. Então, a manipulação genética, qual é a predisposição à doença que a pessoa vai ter, em que momento da vida aquilo vai eclodir, quais são as mudanças também de ordem moral que vão chacoalhar, provocar naquela pessoa uma reação também. Tudo tem um planejamento. Aí a gente fica, mas será que tudo é fatal? Não.
Não se está dizendo que é fatal, se está dizendo o seguinte: a pessoa vai ser submetida a uma prova. Se ela vai conseguir obter êxito na prova ou não, vai depender da performance de cada um. Mas as provas, elas são preparadas o tempo todo. Então é interessante até que o André Luiz, ele diz que ele entra num local que ele vê assim, igual esses manequins de loja, ele vê o corpo humano, mas com todas as suas funções, as funções circulatórias, a função respiratória, a função digestiva, a função, né, reprodutiva, e ele pode analisar cada órgão ali com calma, tanto do homem como da mulher, e ali está sendo planejado tudo meticulosamente, tudo certinho, porque a gente sabe hoje que todas as doenças que a gente tem, elas são educativas para o espírito que somos. Então elas vêm limitando alguma coisa, porque foi um abuso que a gente cometeu em algum momento, ou até mesmo se a gente tiver a saúde plena daquele órgão que está enfermo agora no momento, a gente de repente colocaria em risco toda a nossa vida. Então as doenças são educativas, a gente tem que aprender a entender o que está por trás dessas doenças, né? É mistério para muita gente ainda. A gente fica, meu Deus, por que eu estou com esse câncer? O Espírito fala, olha, é melhor, a gente não vai ter esse conhecimento agora, não é melhor não saber isso agora, tudo bem. Mas saiba o seguinte, o câncer é uma marca que tem no teu perispírito e que quando ele vem para o corpo, a gente tratando o corpo, está cuidando do perispírito também. E essa informação já é, né? Uma vez até ouvi um espírito falar assim, você descobriu que tem câncer? Faz de tudo que você puder, tiver o seu alcance para tratar. Porque algumas pessoas entram em desespero e não tratam. Desencarnam, chegam do outro lado, a ferida que estava, que vou usar esse termo, né? A ferida que estava no perispírito desse tamanho, continuou ou diminuiu só um pouquinho, que você teve a oportunidade de tratar e não tratou. Quer dizer, toda doença que a gente tem, ela tem uma finalidade, tem um problema também educacional. Então tudo está sendo meticulosamente organizado para a gente. E ele vem botar aqui para a gente, até na conta da lei certinho, benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam. O que ele está querendo dizer aqui, né? Que todos esses personagens e até essas atitudes também, eles estão aqui para nos amparar, para nos direcionar. Então a gente vai ter acesso a alguns benfeitores e alguns instrutores, alguns pastores, alguns amigos, companheiros. Ele fala as primeiras 5 linhas, né? E depois ainda fala dos adversários também. Eles estão sendo colocados no momento certo, no lugar certo, para nos dar aquele aviso. Os espíritos até recomendam que a gente não despreze as informações que os, entre aspas, adversários trazem para a gente, porque eles vão trazer a informação de maneira nua e crua, sem rodeio, e vão falar aquilo que quiserem falar mesmo. Então, a gente precisa, às vezes, dessa informação, né, bem direta mesmo. Mas depois que ele fala dessas pessoas, que, como a gente até comentou em outros estudos, né, são aquelas pessoas que a gente acha que é coincidência. Pô, você apareceu na hora certa, falou aquilo que eu precisava ouvir. Claro, ele está sendo intuído para isso, está sendo utilizado como instrumento para isso. Depois ele fala das relações, ainda falando do meio coletivo. Agora ele vem falar de atitudes e situações que a gente passa. As preces, elas vão iluminar a gente, as lições preparam a gente, as dificuldades adestram, as provas definem, as dores corrigem, lutas renovam. E quando a gente começa a ler lições como essa, uma conclusão que a gente vai tirar e que é bom te guardar do fundo do nosso coração: tudo que acontece em nossa vida é para o nosso progresso. Ah, mas me deixou muito triste durante muito tempo. Ah, eu entrei em depressão por causa disso. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso progresso. Não existe uma situação dentro da lei de progresso que seja ruim. Uma situação. Ah, você achou que fosse ruim, por quê? De repente não leu aquele texto, A Verdadeira Desgraça, que está lá no Evangelho, no capítulo 5. Ele fala, a desgraça não está no acontecimento, ela vai estar nas consequências dele. Então, às vezes está acontecendo aquilo contigo, é dificuldade, mas está te adestrando. É uma dor, mas está te corrigindo. É uma lição, mas está te preparando. É uma solução, né? Vem aqui mostrando para a gente. Tudo que acontece com a gente está sendo na conta de Deus. Então vamos agradecer a Deus
pedir a Jesus que nos dê sabedoria e nos dê paciência. Que assim seja.